no segundo caderno, a gente tem os emolumentos. Eu já falei assim algumas coisinhas sobre emolumentos, né, falando de direito tributário, mas nós vamos ver mais próximo o que é isso aqui. O que é o emolumento? O emolumento, ele é um tributo. Tá? Já guarda isso. Emolumento é tributo, gênero. A espécie do emolumento é a espécie taxa. Isso já foi definido, já foi posicionado pelo STF. O STF já tem esse entendimento jurisprudencial, isso já está consolidado. Tá? Então, são as quantias que são pagas pelos usuários aos serviços notariais registrais, pelo serviço praticado, e ele tem a natureza jurídica própria, né, de taxa, e não se confunde com preço nem com tarifa. Guarda, porque pode vir lá alguma coisa tentando confundir você do emolumento como tarifa, do emolumento como um preço público. Não é, tá bom? É taxa, ok? E a taxa, ela tem uma natureza específica própria, né? Então, ó, segundo a STF, o emolumento tem natureza jurídica de taxa por apresentar os elementos da, primeiro, bilateralidade. Bilateralidade. Você só me paga se eu te prestar o serviço. Tá? A taxa é uma contrapartida de um serviço prestado. Tá bom? Bilateralidade. Compulsoriedade, ou seja, compulsório, não tem jeito. Se eu prestar esse serviço para você, você tem que me pagar. Tá? Então, não pode ser afastado. Engraçado, chega aqui num cartório pessoal, né? Assim, outro dia eu fui atender a moça lá embaixo, né? Mandaram me chamar aqui para o doutor, não tem jeito. Tem uma moça lá embaixo, ela quer falar com o senhor. Eu falei, irmão, o que foi? Não, porque ela está com um boleto para pagar, o cancelamento do título, as custas, né, da prefeitura e tal. Eu falei, ué, mas e aí, ninguém conversou com ela? Não, um fulano já falou com ela, o substituto já falou, o outro já falou, o caixa já falou, e ela falou que quer ver com o senhor porque ela quer um desconto. Aí eu fui lá falar com ela, falei assim, olha, não pode. Eu tive que, né, explicar tudo para ela. Isso aqui tem natureza jurídica de taxa, é um emolumento público, ele é público, ele é um valor que que ele tem uma natureza jurídica própria. Eu não posso dar desconto para a senhora, eu vou estar violando. Aí aqui, ainda bem que aqui está tem um cartaz aqui no meu cartório que está escrito assim, emolumento, está escrito bem assim, ó, emolumentos. O cartório não pode dar desconto, não pode dar desconto. Isso porque tem essa questão do notas, né? A gente sabe que tem um problema sério do notas aí, né, no Brasil, né, que muitas vezes, né, as pessoas ficam dando desconto para cá e para lá para poder pegar serviço de escritura até que fora da tua comarca, né? Isso é um problema. E aí aqui a gente, né, o tribunal ele regula bem isso, tenta fiscalizar o máximo possível, e a gente tem aqui esse cartaz. O cartório não pode dar desconto. Se por acaso vocês souberem disso, denuncie, tá lá o número. Aqui, ó, ainda tem aqui para denunciar. Dá desconto, ainda tem uma. Tá vendo como é que é sério o negócio? Não é má vontade minha, não é porque eu não quero ajudar, é porque realmente. E aí a pessoa acaba entendendo. Mas perceba, se é taxa, se é tributo, gente, aqui o que chega muitas vezes de ofício que eu tenho que responder. Por quê? Porque muitas vezes cancelamento. Né? O cancelamento, quando ele é de órgão público aqui no Estado, ele é com isenção, baseado na lei. E aí, muitas vezes, o órgão ele acha que ele pode mandar tudo para cá, tudo que ele quer cancelar, ele manda para cá para você cancelar, e você é obrigado a cancelar. Eu tenho que fazer um texto para ele dizer, não, se o Estado tem que pagar, se a obrigatoriedade é do Estado, o Estado tem direito à isenção. Mas aí o Estado tem que me provar que ele estava errado quando ele mandou esse título para o cartório. Ele agiu de forma equivocada. Esse protesto é indevido. Se o protesto é indevido, a responsabilidade é do Estado, que mandou protestar indevidamente um título. Ok, eu vou cancelar isento. Por quê? Porque é a responsabilidade do Estado, ele tem que pagar. Agora, não, a dívida prescreveu. Eu mandei, mas aí passou 2, 3 anos, a pessoa não pagou, prescreveu, e agora eu tenho que tirar aqui do meu banco de dados da administração, porque prescreveu, então tem aqui montei um processo administrativo, foi montado um processo administrativo para dar baixa lá. Falei, sim, mas não se confunde. O erário público não se confunde, o erário público e os deveres da administração pública não se confundem com os deveres do tabelião. Essa pessoa, quando ela foi... O que o tabelião de protesto fez foi dar publicidade a uma dívida ocorrida numa determinada época. Então, o protesto ele tem efeito de publicidade sobre um título.
E aquele título era devido àquele momento. E essa publicidade vai ficar no tempo até ser cancelada. Então, o ato da administração não tem o poder de voltar no passado, ex-tunc, para desfazer o ato de publicidade que eu fiz. E nem pode fazer agora, porque agora tem custo para fazer. E esse custo deve ser arcado pelo devedor. Então, aí eu falo para a administração. Então, o que a administração deve fazer? Eu dou um conselho. A administração, primeiro, tem o dever de emitir a carta de cancelamento. Oficiar ou comunicar ao devedor que prescreveu a dívida e que a partir daí, então, ela dá a quitação daquela dívida, reconhece, não dá a quitação, não, reconhece a prescrição e ela não se opõe ao cancelamento do protesto. Aí sim, essa pessoa vem aqui com a carta essa carta de anuência, ou então a administração manda direto para o cartório, e aí essa pessoa pode vir aqui retirar essa publicidade através do requerimento de cancelamento da publicidade do protesto. Porque o protesto, gente, ele não gerou, ele não constituiu, ele não extinguiu, ele não modificou direito. Esse direito estava lá atrás. O protesto só deu publicidade a um negócio jurídico inadimplido, a um título inadimplido. Não é nem um negócio jurídico, um título inadimplido naquela época. Entendeu? Aí eu explico isso. Que essa taxa tem que ser recolhida, sim, para os cofres públicos. E aí que tá, olha só que é a responsabilidade. Os emolumentos pertencem ao tabelião, mas junto com os emolumentos tem toda uma carga de fundos que devem ser recolhidos ao Estado. O fundo do Judiciário, o fundo do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria, são fundos do sistema de justiça. E esses fundos, então, recebem o quê? Percentuais do emolumento. E se eu, então, aqui, de forma negligente ou imprudente, eu cancelo, faço um cancelamento isento, reconhecendo isenção onde não tem, eu estou causando um prejuízo a esses fundos, prejuízo ao erário. Em tese, lá na frente, poderia haver aí uma improbidade administrativa por prejuízo ao erário. Agora não, porque tem que ter dolo, né? Então, assim, mudou muita coisa na lei de improbidade. Mas percebam a complexidade disso, tá bom? Só para vocês entenderem, né? Coloquei o cartaz no balcão para ninguém vir pedir desconto. Eu já estou com vontade de botar ele aqui no caixa, ali no... Eu vou tirar cópia colorida e distribuir no cartório, né? Isso. Legal, legal. Gente, ó, tem uma galera aqui que está pedindo para liberar um desconto, um cupom de desconto hoje. Nós vamos ver isso aqui com a coordenação, sim. Não, com certeza, né? Vamos liberar sim, libera um cupom de desconto para aquisição do curso. Não, eu acho que é legítimo, nós vamos fazer isso aqui sim. Eu queria ver que a coordenação, se pudesse pronunciar aí, há a possibilidade da gente ver um cupom, e aí vocês já botarem um cupom aí para que a pessoa possa entrar agora e já fazer inscrição com esse cupom, né? O que vocês acham aí de dar um cupom aí 10%, 20% para essa turma aí, para a galera entrar e a gente garantir a aprovação de vocês lá na frente. Mas vamos lá, continuando no emolumento, tá? Então, ó, bilateralidade, compulsoriedade, referibilidade. Ô, professor, mas que palavrão é esse? Ó, a referibilidade está lá no RE, tá? Do ministro, né, Carlos Veloso da época, né? E a referibilidade, o que é? É a referência daquilo que efetivamente é a conexão, é o nexo causal entre aquilo que está sendo pago e aquilo que está sendo prestado. Ou seja, é a possibilidade de divisão. Igual a energia, por exemplo, a energia pública. Não tem referibilidade, não tem referência. Está prestando para quem? Para uma coletividade. Agora, a taxa, ela tem que ser cobrada, ela pode ser cobrada, e quando você olha para a iluminação pública, aí você está olhando lá efetivamente o quê? Uma tarifa, você está olhando a tarifa, que ela não tem referibilidade. A referibilidade ela é pessoal, ela se refere a um ato específico para alguém especificamente. A referibilidade é isso. Se cair essa palavra na prova de você já sabe que não é um palavrão, que é o entendimento do STF hoje relacionado à taxa, aos emolumentos, bilateralidade, compulsoriedade, ou seja, é compulsório. Se o serviço for prestado, tem que ser pago, porque é tributo. Compulsoriedade, obrigatoriedade. Compulsoriedade é obrigatoriedade. Tem que pagar, é obrigado, tá? Tanto é que hoje
os tabeliões de nota, de registro de imóveis, qualquer tabelião hoje, uma vez prestado um serviço que gera emolumentos e, por acaso, o usuário não tenha pago, ele pode emitir uma certidão desse serviço e enviar para o cartório de protesto para protestar. Isso aí. Eu estou querendo receber aqui, inclusive, os títulos, né, dos cartórios locais, que talvez tenha... Porque, gente, o cartório de nota presta muito serviço assim para... aquele serviço meio que de convênio, né, para receber depois. Por exemplo, uma empresa que faz muita autenticação e aí deixa para pagar no final do mês e tal, porque é muito documento. Aí, né, aquela coisa de não ter que ficar mandando toda hora pagar, pode-se fazer um convênio para receber depois no final do mês. Os atos vão sendo praticados, você já vai recolhendo para o tribunal, porque o tribunal já quer receber no outro dia. Essa é a grande verdade. A gente tem que recolher os fundos no outro dia. Aqui no estado de Rondônia é assim. No Pará, eu recolhia uma vez por mês. No final do mês, a gente fazia o cálculo e aí recolhia até o dia 5. Aqui não. O estado de Rondônia praticou o ato hoje, amanhã já tem que estar enviando os valores, recolhendo o fundo, o FUJU, é o fundo do judiciário. E aí, o tabelião de notas que fez um serviço, alguma coisa, não recebeu, é compulsório o emolumento. Ele precisa ficar cobrando. Ele emite o quê? Uma certidão de que aquele serviço foi prestado com valor tal e papapá. E essa certidão ela tem o quê? A natureza jurídica de um título executivo extrajudicial e pode ser objeto de protesto e de ação de execução direta, né? Ação de conhecimento. Por quê? Porque o emolumento ele é compulsório, ele tem que ser pago uma vez prestado o serviço. A referibilidade deixa isso claro. Ela é o quê? Tete a tete. É de uma determinada pessoa. Por isso, a gente vai ver lá em princípios, existe o princípio da rogação. Professor, o que é princípio da rogação? Gente, nenhum tabelião ele pode praticar nenhum ato que não haja solicitação, que não haja requerimento. Rogai, né? Tem isso? Pai nosso que está no céu, rogai por nós, pecadores. Pai nosso que está no céu, rogai por nós, pedir por nós. Ou seja, rogar é pedir. Então, é como se você olhasse para o judiciário, o princípio da inércia do judiciário. O judiciário tem que ser provocado. E o princípio da rogação, guarda isso que vai cair na tua prova, rogação, ele é o princípio da inércia do tabelião. Ele só pode praticar um ato uma vez que ele seja provocado, mediante provocação, ok? Tranquilo? Beleza até aí? A cobrança de emolumentos, ela é outra coisa. O emolumento, ela é para prestar o serviço público, mas guarde uma coisa, o emolumento, ele é de exclusividade, guarda isso, porque é assim que está lá na 10.609. Exclusividade do tabelião. Então, a remuneração do tabelião ela é feita exclusivamente por emolumento. Guarda essa palavra, exclusividade. Então, o emolumento, ele pode, digamos que venha na prova. O emolumento recebido pela atividade notarial registral, ela é dividida, enviada, uma parte para o tribunal, outra parte, ou então ela é rateada. Não. O emolumento, ela é exclusivamente propriedade do tabelião. Beleza? Tanto que, quando você tem os fundos, tem que passar tantos por cento para alugar, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, não é do emolumento. Guarda isso, não é do emolumento. O emolumento, ele é protegido pela lei 10.609. É a lei de emolumento, tá? Beleza? 10.169. Ela é protegida, o emolumento é protegido pela lei federal. Então, quando você tem que repassar algo para o tribunal, é percentual sobre o emolumento. Percentual sobre o emolumento. Percentual sobre o emolumento. Então, para o Ministério Público, o sistema de justiça é sobre, o emolumento é do tabelião. É com esse emolumento que ele paga os funcionários, que ele paga a administração, que ele paga aluguel, paga a serventia, paga a despesa. Outra coisa. E a base de cálculo do ISS-QN? Sobre o emolumento. E a base de cálculo do imposto de renda? Sobre o emolumento extraído às despesas. Então, é o líquido, tá? É o líquido. Então, você tem o emolumento, que é o bruto teu, despesa, folha de pagamento, né? Todos os encargos. E aí, o que sobra? Aquele que sobra é o teu
A tua remuneração líquida. Se perguntar na prova qual é a remuneração bruta do tabelião, numa atividade qualquer, eu conto uma história lá, qual é a remuneração bruta? O emolumento. Os emolumentos é a remuneração bruta de um tabelião. Tá bom? E pertence só a ele. Ela é exclusiva dele. Tá bom? Ok? Beleza? E aí, sobre ele é a base de cálculo para alguns tributos. Base de cálculo para o ISSQN. Base de cálculo para o imposto de renda. Só que o imposto de renda permite fazer lançamentos de despesas relacionadas à atividade, aquele serviço prestado. Tudo que você tem de estrutura de despesa para poder... E aí, o que sobra, você, né, tem a base de cálculo. Legal? Tranquilo? Beleza? Então... tá aqui, a taxa pode ser instituída em razão da prestação de serviço público, ela é específico e divisível, tá? O que mais aqui que eu posso falar? Né, que eu posso... A 10.169 aqui, tá? Estabelece regras gerais, vamos lá. Compete aos Estados e Distrito Federal legislar sobre o valor dos emolumentos. Ah, tá. E quem é que tem competência para legislar sobre os emolumentos? Os estados e o Distrito Federal, guarda isso. Não é a União, porque a União ela faz a regra geral. É a regra geral. E ela diz, o emolumento é exclusivo do tabelião. O emolumento, ele tem que ser módico, depende da situação. O emolumento, fala várias coisas do emolumento, está na 10.169. Mas, uma dúvida, quanto ao ISS, esse é sobre os emolumentos, correto? Sim, sobre os emolumentos. Por quê, gente? É sobre... Olha que legal aí você também entender isso. Por quê? Porque pode cair uma questão na prova falando isso. Ele é sobre o serviço. Sobre o serviço. E se ele é sobre o serviço, aquele serviço que foi cobrado, o emolumento que foi cobrado para aquele serviço é o que você vai recolher. Aí você pode falar assim, mas peraí, professor, mas você não cobra R$100 numa escritura e 50, na verdade, é o emolumento, e os outros 50 é repassado por tribunal, então o ISSQN não tinha que ser sobre 100? Olha aí que legal. Né? Não tinha que ser sobre 100? Porque é o serviço prestado? E aí você tem que entender o seguinte, o que é teu aí? Você cobrou 100 numa escritura, mas 50 reais é emolumento. O resto é Fuju, é fundo do Ministério Público, é isso, é aquele fundo, papapá. O que é teu? Teu emolumento. E é sobre ele, você que está prestando serviço. Aí os outros, você pode ter. Primeiro, já pode fazer análise aí. Primeiro, que ele não é meu. Então, eu não posso recolher imposto sobre algo que não me pertence. Você é só o quê? Você, na verdade, é ali um substituto tributário, né? Um responsável tributário. Você recebe e repassa, recebe e repassa, recebe e repassa. Você tem a responsabilidade de passar. Inclusive, já guarda aí, pode ser crime de apropriação indébita você não fazer o repasse dos fundos. Porque se o fundo não te pertence, aquele dinheiro não te pertence, ele pertence ao, sei lá, ele é ao Estado, à Procuradoria, ao Tribunal, ao Ministério Público, à Defensoria. Se você fica com ele e ele não te pertence indevidamente, apropriação indébita. Mesma coisa, digamos que venha uma pergunta, e aí é crime, né? Agora, mesma coisa, você também, vamos pegar aqui uns cargos trabalhistas, previdenciários, você não faz o recolhimento de maneira correta dos encargos trabalhistas, ou dos encargos, digamos, você recolhe o INSS do funcionário, mas você está 6 meses sem repassar isso. Gente, dentro de um processo de procedimento administrativo, isso aí pode ser caracterizado, pode ser investigado e apurado e constatado que isso aí é uma apropriação indébita. Você se apropriou indevidamente de algo que não te pertence, porque é do funcionário, porque você só tem aqui a responsabilidade tributária de fazer esse repasse. Perceberam? Então, assim, cuidado com essas coisas. Né? Aqui, mas você ainda pode aproveitar o desconto. Tá? Lembrando que hoje se encerram as inscrições. Né? Foi encerrada. A condição máxima foi encerrada e o valor conseguimos mais praticar a virtude do compromisso que já fizemos com os nossos alunos. A administração, fazer um papel de advogado, não dá para dar pelo menos uns 10%, teria a possibilidade de dar um cupomzinho, pelo menos 10% para a galera, né?
pessoal que está aqui, porque teve muita gente que não veio. Então, assim, de repente, alguns receberam o convite e não participaram. E aquela galera que está aqui, que de repente quer se inscrever, vai se inscrever hoje. Eu acho que ela merece um desconto aí. Né? Qualquer coisa pode até... Vamos falar aqui de coração, né? Qualquer coisa pode até tirar aí da minha parte, do meu percentual aí, pode tirar. Eu acho que a galera merece aí pelo menos uns 10%, se a coordenação puder dar. Eu fico agradecido e porque eu acho assim que quem está aqui e está buscando e está aqui querendo e está pedindo desconto é porque ela quer estar nesse projeto. E se a barreira for essa, a gente tira agora aí uma parte dessa barreira e é possível, eu acho que é possível, não sei se a coordenação poderia aceitar meu pedido, né, e a gente dá esse 10% aí para o pessoal, pelo menos, fala um cupom de 10% e agraciar, né, quem está aí com a gente, querendo fechar e querendo participar desse projeto com a gente. Bom, aí aqui, o que a gente tem que olhar bastante aqui, na questão da cobrança previdenciária, tá, gente? Quando a gente fala aqui que você tem que pagar a cobrança previdenciária, você tem que olhar para o teto, tá? O teto previdenciário, que hoje está 4 mil e pouco, 5 mil e pouco, então você paga ali um percentual em cima desse teto, trabalha com esse teto. Isso depende do regime, né? O regime que você escolheu, se é o regime simplificado ou não, tá? Beleza, acho que aqui era isso, não sei se tem mais alguma dúvida. O emolumento tem que seguir sempre esses princípios. Então, tem princípios específicos para os emolumentos. Modicidade, proporcionalidade, né, publicidade e legalidade. A tabela, gente, vocês vão ver, depois a gente vai olhar lá na frente, vai ver isso lá na frente, mas coloca isso aí. A tabela tem que estar publicizada no cartório. O cartório tem que fazer uma exteriorização. A pessoa tem que entrar no cartório, ela tem que ver a tabela, tem que estar pendurada aqui na parede. Por quê? Princípio da publicidade, princípio da transparência. As pessoas têm que ter acesso à informação dos emolumentos cobrados. Outra coisa, o emolumento, ele é aprovado pelos estados, compete aos estados legislar sobre... E veja, compete aos estados legislar sobre o valor dos emolumentos. Então, perceba, é um projeto de lei que sai do tribunal, muitas vezes um estudo feito no tribunal do valor dos emolumentos, que tem que respeitar os princípios da modicidade. O que é modicidade, gente? Valor módico. Igual o nosso curso aqui. O nosso curso é o valor módico. Entregar essa quantidade de material, de carga que eu estou entregando para vocês. Fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui nesse projeto. Por R$697, né? A equipe aí, graças a Deus, chegou esse valor, porque eu queria botar o mais baixo possível e eles concordaram com 697. É um valor módico. O valor módico é o quê? Acessibilidade. Quando você dá um valor módico, você dá acessibilidade. As pessoas podem participar, elas podem estar dentro daquilo ali. Então, assim, a pessoa... Quem trabalha com registro de imóveis aqui sabe disso. Se você tem, ou pior, notas, que hoje de imóveis a pessoa ainda é obrigada a ir lá, eu tenho que ir lá registrar, mas o notas, como você tem uma liberdade de buscar o tabelião em qualquer lugar, uma pessoa pode, por exemplo, sair daqui do estado de Rondônia e ir lá para o estado de Mato Grosso. Ele pode ir para um outro estado e fazer escritura pública lá, leva a documentação toda, vai lá, faz a documentação lá. O tabelião, amigo dele, pode fazer. O tabelião que ele tem confiança, o tabelião acaba sendo aquele formalizador da vontade jurídica, mas que a pessoa acabou detendo uma confiança muito nele, né? E aí ele pode ir para o lugar que está mais módico, mais barato, mais em conta. O registro de imóveis, se o valor estiver muito alto, a tabela for muito alta, muitos imóveis vão ficar o quê? Vão ficar o quê? Vão ficar sem possibilidade de se inscrever territorialmente. Então, você vai ter imóvel que não vai estar escrito no tecido territorial. Por quê? Porque ele já vendeu, o outro comprou, e o outro comprou, mas não foi registrar e mudar de nome, ou seja, e é dono quem registra, e a responsabilidade fica sobre... E aí vai acabando que aquele imóvel agora vira assim, ó. Ele fica irregular, ele está lá na matrícula, mas ninguém movimenta ele há anos. E por que não movimenta? Talvez ele tenha sido vendido várias vezes, mas o que vai acabar acontecendo? Lá na frente, ele vai ser objeto, lá muitos anos na frente, ele vai ser objeto de uso capião, ele vai ser objeto de algum outro instituto inventado para poder regularizar aquela situação que ficou pendurada e pendente por muitos anos. Mas por quê? Porque a acessibilidade ficou comprometida. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. O emolumento ele tem esse caráter e tem essa finalidade. Beleza? Vamos aí, olhando. Então, aqui, a gente, de novo,
trabalha a questão do... E eu já falei, né, que o imposto de renda incide sobre os emolumentos, tá? Então, ó, o imposto de renda dispõe... Lá na lei do imposto de renda vai estar escrito exatamente isso aqui, ó. Dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelos delegatários. Você pegar lá a 8.134 e a 7.713, você vai se surpreender que a lei do imposto de renda, ela se preocupou em falar na gente. Os tabeliães, os registradores não podem deixar de pagar imposto de renda, é sobre o emolumento. Pode descontar só as despesas relacionadas ao seu custeio. É assim. Tá? Então, permite deduções legais? Permite, como encargos trabalhistas, emolumentos pagos a terceiros e despesas de custeio, tá bom? Artigo 6º, vai lá agora, se você quiser olhar aí agora, conferir, artigo 6º da Lei 8.134 de 90. Não é uma lei notarial registral, mas fala da gente, tá? Ela está lá em direito tributário. Na verdade, eu trouxe ela do direito tributário para jogar aqui, tá? A gente está falando dela aqui, mas a gente está conectando, dialogando com o direito tributário. Se você for lá agora no edital... Direito tributário, você vai achar essa lei aí, 8.134. Faz o teste aí agora para ver. A gente está falando de direito notarial registral aqui, mas nós estamos conectados com as outras disciplinas dentro do edital, tá, gente? Isso é importante demais, porque é isso que vai fazer você acertar, potencial de acertar a questão aqui e lá ao mesmo tempo, entendeu? As questões dialogarem, certo? Isso aí, ó. Teve gente já conferindo, é isso aí, professor. Isso mesmo.